pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez em nossa página Seven Live. Perceberam que eu mudei a temática, né, o desenho, a arte utilizada para a abertura mesmo aí da nossa página, né, mas o conteúdo basicamente é o mesmo, né. Vamos trabalhar a respeito de vários temas, né, relacionados à sociedade, ao indivíduo em si, e isso, né, de certa forma irá englobar várias, vamos dizer assim, ciências e áreas do conhecimento humano. Teologia, filosofia, psicologia, história, sociologia, geografia, né, filosofia. Então vamos trabalhar em várias áreas do conhecimento e sempre relacionando também a temas da atualidade. Então, quer dizer, é um grande conglomerado, né, relacionado aí, vamos dizer assim, à qualidade de vida. Recentemente, né, eu já falei isso outras vezes, lancei um livro que chama-se O Poder da Vontade. Então, outros autores também o fizeram, baseado, de certa forma, né, todos eles baseados, de certa forma, em Samuel Smiles. Né? Samuel Smiles foi um sindicalista, foi alguém que participou do movimento cartista na Inglaterra, né, alguém que lutou pelo direito dos trabalhadores, né, e trabalhava numa ferrovia. Só que aos poucos ele foi percebendo, entendeu, que o Estado deixava muito a desejar, e o Estado nunca supria, de certa forma, a necessidade do trabalhador. Aí ele começou, entendeu, a, vamos dizer assim, se voltar a uma ideia. Aí você tem um certo paralelo para quem entende aí de filosofia, sabe que eu estou falando com o utilitarismo, entendeu, com Bentham, Stuart Mill, né, que de certa forma se voltam, entendeu, a uma vida, mas uma vida com qualidade. Você tem também alguns outros, vamos dizer assim, teólogos, pensadores, pregadores, né, como por exemplo T.L. Osborne, né, que trabalha de certa forma essa característica de vida e vida com abundância. É lógico que você vê, entendeu, também várias distorções ou exageros, né? Nada, entendeu, é perfeito. Sempre você vai observar, vamos dizer assim, radicalismos. Aliás, é um outro tema que eu realmente trouxe em vídeos passados, anteriores, mais relacionados aí, no caso aí, a posicionamento político ideológico. Então sempre vai ter, entendeu, a história é pródiga em dizer isso daí, sempre vai ter radicalismos, né? Sempre vai ter posições mais extremas em relação a várias áreas, né, ou vertentes do conhecimento humano. Então, o objetivo da página Seven Live é nós chegarmos a um equilíbrio. Então compartilho muito daquela visão dialética, né, onde realmente você sempre vai ter opostos, né, uma síntese, uma antítese, e é interessante você se achegar a um ponto comum. É lógico que, por exemplo, há certas características que são inexoráveis, né, que não há discussão em relação, por exemplo, àquilo que seria correto. Falo isso em relação, por exemplo, a princípios bíblicos, a tradição bíblica, que de certa forma faz parte da minha formação, no caso. O objetivo da página Seven Live, né, é trabalhar a qualidade de vida. E o objetivo da escolha dessa imagem, essa árvore, né, vocês perceberam isso daí, é porque no livro eu trabalhei a metáfora da árvore. Então eu me utilizei de uma metáfora, né, eu criei uma metáfora, me voltei a uma metáfora, fazendo um paralelo, ou uma aproximação, né, do discurso aristotélico relacionado à metafísica, especificamente potência e ato. Então eu fiz uma comparação, por exemplo, entre nós e as árvores, no caso aqui relacionando, né, as nossas realizações, o nosso desenvolvimento, as nossas conquistas, né, a árvore, e a maneira como a árvore, em várias, vamos dizer assim, realidades totalmente inóspitas, né, ou distintas, de certa forma, ela se adapta, entendeu, a esse meio, assim como nós também, entendeu, nos adaptamos, podemos nos adaptar a várias situações e realidades. O principal convite, o objetivo da página Seven Life é valorize a sua vida. Né? Valorize a vida. A vida não é brincadeira, entendeu? Né? A vida não é algo, por exemplo, que o Todo-Poderoso Deus nos deu simplesmente porque Ele se importa muito mais com a alma humana. Né? Como uma criança que, por exemplo, se importa muito mais com o recheio do bombom do que com o bombom, ou com o recheio da bolacha do que com a bolacha em si, ou biscoito. Né? Não, logicamente que não. Isso é concepção platônica. Então muitos irmãos muitas vezes se perdem em relação a essas interpretações bíblicas, mas que de certa forma se apegam à filosofia. Então é interessante você compreender filosofia como uma coisa, Bíblia como outra. Em alguns momentos dá para você, entendeu, de certa forma,
casar, você de certa forma unir ou compartilhar um pensamento semelhante. Dá, mas não em tudo. E em relação, por exemplo, a essa compreensão, por exemplo, de alma e espírito, logicamente que a nossa vida, a nossa carne, o nosso corpo, ele tem um valor muito importante. E não simplesmente, entendeu, para nós, mas para Deus. Deus, ele nos ama, entendeu? Ele nos valoriza por tudo aquilo que nós somos. Pela nossa carne, pela nossa corrente sanguínea, pela constituição, entendeu? De músculos e tecidos. Uma passagem interessante na Bíblia que eu acho muito interessante é a passagem do Vale de Ossos Secos em Ezequiel 37. É lógico que, por exemplo, a passagem se volta à reconstrução do povo de Israel, né? E a interpretação bíblica que se dá através do Novo Testamento, quer dizer, muitos evangélicos, cristãos, se utilizam dessa passagem como uma forma de descrever como que Deus realmente ele vai reconstruindo a sua, vamos dizer assim, a sua vida espiritual. Mas observa aquilo ali também como uma vida material. A maneira como Deus vai reconstruindo tudo em sua vida. Como Ele tem o poder de reconstruir sonhos, reconstruir vontades que foram perdidas, reconstruir a sua vida em sua totalidade. Uma vida sem sonhos não é vida. Viver para Cristo não é viver sem sonhos, sem perspectiva. Viver sem amor próprio, né? Viver simplesmente pensando em como eu posso querer agradar a Deus. Como que você pode, nós que somos pequenos e não somos nada, e é o amor dele que nos leva a Ele, como que nós podemos oferecer algo de bom a Ele, senão simplesmente nossa própria vida? É lógico. Não estou distorcendo, entendeu, a Bíblia, me voltando à minha própria vontade. Não é isso não, entendeu, né? A Bíblia, ela elenca várias, entendeu, características, né, que são, vamos dizer assim, inexoráveis em relação à nossa devoção ao Todo-Poderoso. Quer dizer, os mandamentos, a maneira como nós devemos realmente obedecê-lo, a maneira como nós realmente devemos nos lançar a Ele, nos voltarmos à sua vontade, que está acima de toda e qualquer ação do universo. E a nossa vontade perto da dele não significa absolutamente nada. Mas as suas misericórdias são tão grandes, eu não estou transformando a Bíblia em novela, e eu não estou interpretando a Bíblia sobre uma ótica, vamos dizer assim, utilitarista, ou, vamos dizer assim, totalmente equivocada, né, voltado, por exemplo, ao que eu acho que é certo e errado, não. Mas na Bíblia, entendeu? Né? E o próprio Deus Todo-Poderoso, Ele é tão misericordioso e bondoso, que Ele realmente, Ele produz em nós sonhos, que são, logicamente, de sua vontade, e nos leva, entendeu, à construção de todos esses sonhos, né? De toda essa realidade. Né? Ele interfere e age. A Bíblia, ela diz, entendeu, que Ele que elege e tira reis, né? Que Ele que opera em nós tanto querer quanto realizar. A Bíblia, ela não apresenta, entendeu, a imagem de Deus agindo simplesmente em nosso espírito, e deixando, por exemplo, o nosso corpo físico para trás. Você vê, por exemplo, o mesmo Cristo, para quem acredita ou não, isso que eu estou falando, mas é até por uma questão óbvia, você vê Cristo, entendeu? A sua ação na Terra, enquanto pessoa física, a encarnação do Todo-Poderoso, Adonai, né, na figura de Hamashia, né, em Yeshua Hamashia, em Cristo, ou Issa, né, para os árabes, né, aí você vê, entendeu? Ele agindo, trazendo salvação, perdoando os pecados e curando, entendeu, né? Dizendo e falando a respeito da abundância de vida. É lógico que todo o Novo Testamento ele vai priorizar a espiritualidade, né? Colocando a nossa participação, ou o nosso principal interesse em o quê? Em nos voltarmos àquilo que não acaba, que não se deteriora, né? Aquilo que é eterno. Mas você não vê, entendeu? A Bíblia despreocupada ou totalmente, por exemplo, contra a nossa carne. Contra a carne, que eu falo no sentido físico, não no sentido relacionado, por exemplo, à oposição entre alma, por exemplo, e espírito, ou a sua vontade, por exemplo, pecaminosa. Não é isso não, entendeu? Né? Quem sabe que eu estou falando consegue compreender e entender o que eu estou dizendo. A Bíblia não aponta isso daí. Então eu não vejo, entendeu, a Bíblia como algo relacionado simplesmente ao reino dos céus, né? Relacionado simplesmente, né, à nossa vida após a morte, né? Como se a nossa vida aqui na Terra fosse uma grande desgraça e uma dor, e eu não vejo a hora de morrer, né, para acabar logo com esse sofrimento. Eu não estou sofrendo assim desse jeito, né? Eu não acho que vida, aliás, eu tenho certeza que vida cristã não é sinônimo de sofrimento. Vida cristã é sinônimo de alegria.
Você vê os apóstolos, né, há várias passagens mesmo em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, Pedro, né, e outros, né, que os acompanhavam, sendo ali chicoteados e louvando a Deus, né, porque mesmo passando por várias adversidades, a vida em espírito trazia para eles alegria. E se eles não passassem por aquelas dificuldades, eles também estariam alegres e felizes, né, por tudo aquilo que Deus realmente tinha entregue a eles. Então, entendeu? Eu não vejo, eu não consigo deglutir, eu não consigo engolir, eu não consigo, entendeu? Aceitar a imagem, entendeu? De um Deus que simplesmente nos fez para resgate da nossa alma e o nosso corpo que se deteriore com o tempo, porque na verdade para Deus não tem valor nenhum. Tem sim. Seu corpo tem valor, sua saúde tem valor. A Bíblia mesma ela diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Acreditando nisso ou não. Falo isso daí por quê? Porque eu sei que a página Seven Live não é voltada simplesmente, por exemplo, a cristãos. Quem crê, por exemplo, em Deus Todo-Poderoso, nesse que criou todas as coisas do universo, como eu creio, né? É lógico, por exemplo, nós enquanto cristãos, nós sempre, entendeu, temos, vamos dizer assim, o desejo e o interesse por um preceito bíblico e por uma vontade, por exemplo, de oferecer o melhor daquilo que nós temos aos outros, em realmente levarmos, ou realmente, entendeu, ensinarmos, ou realmente aumentarmos o número de pessoas que têm qualidade de vida, realmente como nós temos, enquanto realmente cremos que temos de acordo com a nossa vida cristã. Percebam que eu sempre faço um paralelo em relação, por exemplo, à comunidade cristã e aqueles que não acreditam e creem. Então, percebam então, que a página CB Live, o objetivo é qualidade de vida em todos os aspectos. Vou falar a respeito da escolha do símbolo, entendeu? Eu escolhi o símbolo por causa da árvore, mas a árvore que me chamou a atenção foi a acácia. E essa árvore acácia é uma árvore encontrada ali no Oriente Médio, mas você também tem aqui no Brasil várias formas aí de acácia. Mas a acácia do deserto é uma árvore muito resistente. Ela é reverenciada pelos egípcios. Ela é reverenciada, né? Na verdade, os egípcios antigos acreditavam que ela era uma representação do próprio faraó, né? A comunidade judaica e vários outros povos, de certa forma, também reverenciam essa árvore. Você vê na Bíblia expressões utilizando, por exemplo, a acácia para a construção, por exemplo, da Arca da Aliança. O óleo extraído da acácia, aromatizante, mirra, aloés, mas a acácia também, vamos dizer assim, tem essa peculiaridade. A acácia é uma árvore, então, que ela sobrevive anos e anos sem uma gota d'água. As raízes dela são tão profundas que consegue atingir um lençol freático onde ninguém imagina. Ela economiza, vamos dizer assim, água em seu interior, porque as folhas dela, de certa forma, são formadas por espinhos. E é uma árvore extremamente grande, bonita. Ela aproveita muito bem, vamos dizer assim, os recursos que a natureza oferece. A acácia, para os egípcios, é considerada como a árvore da vida. E nós compreendemos e entendemos que essa questão da árvore da vida está relacionada ao Éden, né, ao Antigo Testamento. Você vê também, entendeu, ali no livro de Apocalipse, falando a respeito da cura e da medicina através da árvore da vida. Então você tem aí a analogia, dá para se fazer, por exemplo, uma analogia em relação à acácia, à árvore da vida, a maneira como os egípcios compreendiam, por exemplo, a árvore da vida enquanto a acácia. Por quê? Porque ela era resistente, né? Era o exemplo máximo, entendeu, de como a vida ela pode ser resistente, ela pode ser forte, ela pode realmente ser uma força vitalizadora, ser algo que realmente não pode ser destruído facilmente e totalmente resistente e perseverante. A árvore da vida ela não faz parte simplesmente dos egípcios, da comunidade judaica, mas vários outros povos, né, têm essa, vamos dizer assim, essa representação de árvore da vida e também do Éden, né? Aí você tem a antropologia que trabalha com essas questões e também a própria psicologia. A psicologia inconsciente coletivo, que as pessoas, de certa forma, segundo Jung, nascem, né, com uma, vamos dizer assim, uma ideia quase que semelhante aí àquela concepção, por exemplo, platônica de mundo das ideias, né? Com uma ideia que faz parte, por exemplo, de cada ser humano. É um aspecto, por exemplo, genético, faz parte do inconsciente coletivo, né? Também você tem os arquétipos aí de Lévi-Strauss, né, que vai trabalhar essa questão, por exemplo, de características que são semelhantes em várias culturas. Então a antropologia, a psicologia trabalha essas questões relacionadas aí a objetos ou características semelhantes em várias culturas. As culturas humanas, elas não são tão distintas assim. Quando você estuda a respeito de cultura,
como um todo, no sentido geral, é perceptível, entendeu, que as culturas elas têm uma comunicação muito grande, elas se comunicam, elas têm pontos realmente principais. Há várias correntes teológicas que vai dizer, por exemplo, entendeu, que isso daí reforça a tradição bíblica em relação à criação de todas as coisas e a maneira como os povos, de certa forma, compartilham ideias semelhantes. Por quê? Porque realmente eles sabem que em um determinado momento uma força criadora criou realmente todas as coisas, né, e delegou, né, ou trouxe características que são, vamos dizer assim, relembradas de geração em geração, né, que reforçam a criação, a maneira como todo o universo e a Terra fora criado. O objetivo da página Seven Life, o objetivo meu ao escrever o livro O Poder da Vontade, é realmente que nós, né, venhamos nos lembrar, nos voltar a essas características interessantes da própria natureza. A acácia é um exemplo vivo em relação a isso, porque ela representa a própria vida, né? Não simplesmente a árvore da vida, entendeu? Onde vamos dizer assim, se Adão estivesse realmente experimentado do fruto da árvore da vida, assim como Eva, eles seriam eternos e por isso foram expulsos do paraíso para que eles não pudessem ser eternos e em pecado ao mesmo tempo. Não simplesmente nesse sentido, mas no sentido de simplesmente, né, oferecer uma representação clara e exata de como nós podemos ser resistentes frente a várias circunstâncias que são negativas, frente a vários dissabores da vida. Não estamos isentos de passar por vários problemas, mas nós podemos, entendeu? Assim como a acácia, né, com suas raízes fortes, né, com a sua resistência, com a sua perseverança, realizar muitas coisas, né, permanecer vivo, permanecer de pé. E o interessante da página Seven Life, e o convite que eu faço a todos vocês, é que valorizem sua vida, né? Valorizem a sua vida enquanto há vida, valorizem sua vida. Mesmo o livro de Eclesiastes vai dizer que enquanto houver vida há esperança, pois mais vale um cão vivo do que um leão morto. Valorizem sua vida, valorizem aquilo que Deus te deu, o presente que Deus te deu, que é a sua vida. E a sua vida não é só o espírito, sua vida não é só o espírito, o sopro de Deus, não. Sua vida é integral, é tudo, toda a sua vida, o corpo, né? Aquilo que Deus te deu, a alma, os seus pensamentos e o espírito. Valorize a sua vida de maneira integral. E como você pode valorizar a sua vida de maneira integral? Faça aquilo que você gosta. Eu não estou falando, por exemplo, de erro, de transgressão, de libertinagem, nada disso, entendeu? Estou falando daquilo que é mais simples, daquilo que muitas vezes nós deixamos de lado, porque nós não temos tempo para fazer, né? De ficar mais tempo, muitas vezes, com a sua família, dedicar um tempo aos seus pais, à sua família, à sua casa, aos seus filhos, a realizar coisas que aparentemente são bobas, mas são muito importantes e significativas. Perder um tempo escutando uma música que você se agrada, né? Gastar um pouco mais de tempo consigo mesmo, cuidando de você, da sua estética, da sua aparência também. Cuide desse corpo que Deus te deu. Deus não entregou esse corpo para você simplesmente negligenciá-lo, para você deixar esse corpo de lado, entregue à míngua, à própria sorte, esperando, a minha morte para me encontrar com o Criador. Não! Creia que Deus realmente te deu a melhor coisa do mundo, que é o que? A sua vida, a sua existência. É lógico que, por exemplo, entendeu? Quando você deixar esse corpo, quando nós deixarmos esse corpo, desencarnarmos, quando nós morrermos, voltarmos, quando esse corpo voltar ao pó, é lógico que, por exemplo, nada se compara. A Bíblia mesmo fala que olhos jamais viram e ouvidos jamais escutaram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Logicamente, nem se compara aquilo que nós passamos aqui, mesmo sendo maravilhoso e bom. E nós sabemos que há muitas pessoas que sofrem nesse mundo, que realmente passam por vários problemas, que morrem de fome, né? Que passam, entendeu, por uma vida infernal, uma passagem infernal por essa terra. E com certeza eles merecem, entendeu, né? Vamos dizer assim, essa grande recompensa que o Todo-Poderoso nos reserva para quem acredita, como eu, no caso, isso daí, lógico, entendeu? Mas valorizem sua vida. Não caiam em depressão, não caiam em melancolia. Não acreditem piamente naquilo que as pessoas dizem, mesmo, de certa forma, dizendo que são inspiradas. Não. Se voltem àquilo que realmente você sabe que é certo e errado e foi testificado na sua vida através de várias formas. Aquilo que a palavra apresenta, sim. Aquilo que você sabe que realmente pode fazer mal para o próximo e para o Todo-Poderoso. Todos os mandamentos, de certa forma, se baseiam nisso. O mal, o erro, se baseia em quê? Você fazer mal a Deus
e ao Todo-Poderoso. Os primeiros pecados, de certa forma, observados pela Bíblia, foram o pecado contra Deus, a desobediência, e o pecado contra o homem, a morte, no caso aí de Abel. Então percebam, entendeu? Que, de certa forma, os mandamentos, eles se resumem nisso daí. Então, nisso está obedecer a Deus, se voltar a Ele. Não se apeguem a práticas repetitivas, né? Se voltar ao Todo-Poderoso é algo espontâneo, é algo prazeroso, que faz parte da sua vida, e você espontaneamente se volta, não é algo encarcerador, não é algo que você faz porque você é obrigado a fazer, senão você realmente não sabe se você vai ser aceito no último dia. Não. Se você realmente o conhece, o ama, você vai obedecer. Você vai se voltar a ele de maneira integral e principalmente, né, se voltar às suas coisas e cuidar de si mesmo. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, né, cuidar da sua aparência, cuidar de si. Isso é aquilo que realmente o Senhor nos outorga em relação aos talentos, como as próprias parábolas dos talentos realmente nos informam em relação àquilo que Cristo, Yeshua HaMashiach, Cristo, Jesus disse aos seus discípulos, Talmidim, né, a nós como um todo. Falo em hebraico assim porque o Novo Testamento, de certa forma, ele fez parte a um grupo de judeus que se voltaram a Cristo, ouviram subir, né, e disseminaram as suas palavras, os evangelhos, as boas novas, a toda aquela população da Ásia Menor, né, e inclusive Roma, no caso ali. Então, né, falo dessas expressões em hebraico, por quê? Porque eles eram judeus, eles não eram católicos que estavam ali, né, ou protestantes, luteranos, eles eram judeus, não eram europeus, eram pessoas do Oriente Médio, né, que propagaram a fé cristã de maneira integral. E esses nomes fazem parte da pronúncia correta desses nomes. Não que isso seja extremamente importante, não é isso, mas porque eu acho interessante, eu acho, vamos dizer assim, interessante compreender e entender tudo isso daí. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês quiserem, se inscrevam no canal, se vocês quiserem, compartilhem. Eu irei publicar outros vídeos, né, também relacionados a várias áreas aí do conhecimento. Tem também meu livro, O Poder da Vontade. Eu não vou mostrar novamente, em outro momento eu mostro, entendeu, esse livro, O Poder da Vontade. Se vocês quiserem também adquirir esse livro, é um livro bom, que trabalha vários temas, não é relacionado simplesmente à religião, mas, vamos dizer assim, a vida como um todo, né, especificamente voltado à vontade. Porque é a nossa vontade que nos leva às grandes realizações. Quando nós perdemos a nossa vontade, nem na igreja você vai. Por quê? Porque você não tem vontade. Né? A vontade não é algo bobo, entendeu? Besta. Né? As pessoas associam isso muito, entendeu? A uma espécie de preguiça. Né? Não tem vontade, não vou fazer. Mas não necessariamente isso. Né? A vontade é a pulsão da sua vida. Né? Pessoal, muito obrigado por vocês aí participarem. Muito obrigado por vocês aí estarem vir esse vídeo, mesmo que aparentemente, ou pelo menos a princípio ninguém o veja, mas pelo menos eu sei que é algo aí que está gravado. E espero que esse vídeo, assim como outros aí, venham aí fazer parte da vida de vocês nessa nossa construção. Muito obrigado, beijo pessoal, ótima semana, tchau, tchau.